Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz mais uma vez nos alcance nesse dia. Hoje vamos meditar em alguns pontos do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, onde inicia falando sobre a escolha dos 12 apóstolos, os nomes deles. Você percebe que é falado de cada um. E um ponto importante que o escritor ele faz questão de mencionar, no caso do próprio Mateus, Mateus, o publicano. Quem escreve o livro, ele menciona isso. E o último apóstolo aqui, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então a Bíblia não faz questão de encobrir falhas, ou quem sabe alguma situação que poderia levar a preconceito. Até falei no vídeo inicial sobre o Novo Testamento, sobre a genealogia da graça. Pessoas que normalmente não eram bem vistas na época pela sociedade, no entanto, está dentro da linhagem de onde nasceria o Messias. Inicialmente, falando da instrução para os 12, Cristo orienta os discípulos a focar inicialmente para a comunidade de Israel, não ir nas aldeias de samaritanos, ou rumo aos gentios, mas inicialmente, durante o ministério de Cristo, 3 anos e pouco, focado em Israel. Após isso, nós vamos ver no livro do Atos dos Apóstolos, a mensagem se expande e alcança todo o globo na época, através do livro Atos dos Apóstolos, as cartas e assim por diante. Então tem para cada contexto um momento importante. Ele fala sobre as admoestações, as dificuldades que eles encontrariam, eles estariam como ovelhas em meio aos lobos, não é diferente em nossos dias. Ele fala sobre os estímulos de que o mestre não está acima do discípulo, nem o discípulo acima do mestre. Ele fala também de que não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai que está no céu. E ele diz: quanto mais vale vocês do que muitos passarinhos, os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Ele vem falando sobre as dificuldades e até o título que vou estar passando para reflexão, entre a paz e a espada. Parece haver uma contradição. Ele falando sobre as dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mas como assim? Cristo ele não é o precursor da paz, aquele que fala da paz. E ele continua dizendo: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Então, isso não é contraditório, simplesmente afirma uma verdade que muitas vezes, ao encontrar a mensagem do Evangelho, chegar a uma casa, uma vida, isso pode trazer certas dificuldades. E não é diferente na própria família. Cristo, claro, ele ensina o respeito a mandamento que fala sobre isso: honra teu pai e tua mãe, pois é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. Paulo até chega a dizer de que esse é de fato um mandamento com promessa. Que viva bem, tenha muitos anos de vida, obediência aos pais, desde que não entre em choque a questão da reverência e o mandamento para com Deus. Porque a fidelidade para com Deus, para com Cristo, está acima de qualquer laço. E ele até confirma isso, falando que os inimigos do homem serão da própria casa. O verso 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a vida por minha causa, acha-la. Então ele trabalha esses pontos, as dificuldades, os estímulos e mostra que, acima de qualquer situação ou circunstância, a nossa fidelidade para com Cristo, sua palavra, deve prevalecer e deve permanecer. A graça de Deus nos alcance.
falei em outros vídeos, talvez não no mesmo contexto dos discípulos, mas podemos servir a Cristo, a sua obra, e sermos parte daqueles que vai difundir essa mensagem e preparar-nos para o encontro com Jesus.